Muito boa tarde. Como é que estão vocês nesse domingo de agitações, mundo agitado pela guerra, clima agitado por uma tempestade, nós agitados por toda essa agitação? Nada melhor do que parar para pensar, parar para refletir, para combater essa ilusão de que ir rápido é ir melhor. Não é verdade. Ir bem, ir melhor e mesmo ir rápido tem a ver com saber o sentido, saber o destino. Quem vai rápido sem saber o destino se perde mais rápido, não é? É bem essa sensação de que estamos tendo nesse momento, de que o mundo nunca esteve tão rápido e tão perdido ao mesmo tempo, não é? Rapidez é a qualidade desses tempos, mas desorientação também é. Desorientação também é. O Brasil, que sempre viveu em guerras, mesmo supondo-se um povo pacífico, porque fizemos a independência sem guerras generalizadas, apenas pontuais, participamos de poucas guerras, ainda que a guerra maior que nós participamos, a Guerra do Paraguai, tenha sido um extermínio, uma desproporção, um absurdo. Argentina, Uruguai e Brasil contra o Paraguai. Outra pequena participação numa grande guerra foi da Segunda Guerra Mundial. Perto de outros países que fizeram sua independência, fizeram enormes participações no mundo através de guerras, nós tínhamos motivos para nos supor pacíficos. Mas, na verdade, vivíamos guerras menos evidentes, como as diferenças e as desigualdades regionais. As diferenças e as dificuldades vividas nas grandes metrópoles já eram guerras terríveis, do tráfico de drogas, da fome, do desemprego, do racismo. Guerras terríveis que a gente vivia, mas que não eram bem percebidas. Veio a polarização política e evidenciou, demonstrou, exibiu a nossa beligerância, a nossa maneira guerreira de viver os problemas, que foi agravada essa beligerância política através da pandemia. A pandemia fez eclodir o nosso senso guerreiro, e o Brasil tem vivido em guerra nesses últimos 3 anos. Poucos sendo os bombeiros, muitos atiradores de gasolina nesse incêndio, não é? Como poucos têm aprendido a função da guerra, porque a guerra inundando o país de necessitados, os sequelados, os enlutados pela Covid, aqueles que se deixaram envenenar nessas disputas e guerras político-ideológicas, aqueles que se perderam economicamente nos seus negócios, nos seus empregos e assim nas suas relações familiares, alguns deles chegando a cair, a afundar no vício, chegando à condição de rua. São muitos os necessitados que se multiplicaram na pandemia,
São poucos aqueles que se dispuseram a minimizar, ainda que minimamente, com o perdão da redundância, o sofrimento desses necessitados. E então a vida explicitou ainda mais a guerra. Não diretamente para o Brasil, lá na Ucrânia, lá na Europa, mas com reflexos no Brasil, já que o nosso presidente se colocou numa visita ao presidente da Rússia, já que nós todos somos e seremos afetados pela guerra na Ucrânia, seja pelo aumento do petróleo, do preço do petróleo, seja pelo aumento dos gêneros alimentícios, do trigo, da soja, do milho especialmente, essas produções agrícolas mundializadas, commodities, como dizem os economistas. Todos nós somos e seremos afetados pela guerra da Ucrânia. Fora a principal meio de afetação, que é pelos meios de comunicação, que nos trazem para o emocional, com essas destruições, esses assassinatos gratuitos, essas mentiras ostensivas que fazem parte da guerra, as ameaças terríveis com bombas atômicas. Tudo isso bate imediatamente em nós mesmos, no nosso planetinha azul, ameaçado como nunca desde o fim da Guerra Fria, não é? Nós que passamos pelas lições das guerras sociais, da guerra da violência urbana, da guerra da Covid, da pandemia, sem perceber e, consequentemente, sem aprender com as lições ali contidas, sem nos fazer a pergunta: o que Deus estava querendo dizer com os temas colocados? Com a necessidade de todos pensarmos coletivamente, o que não aconteceu nem entre os governos, nem dentro de uma família. Para nós todos, essa experiência da guerra vem nos trazer conteúdos também fantásticos e que também poderemos ignorar. Nós, horrorizados com o presidente da Rússia, horrorizados com o presidente dos Estados Unidos e as lideranças europeias, talvez mesmo alguns horrorizados com o próprio presidente da Ucrânia, porque de ideologias nós não falamos aqui, mas todos nos deixamos envolver de alguma forma por isso. Nós, afetados conforme a nossa posição ideológica, conforme o nosso ponto de vista, corremos o sério de risco de mais uma vez ignorar as lições da vida. Que lições existem nessa guerra para que nós não ignoremos e, se possível, nos adaptemos, aprendamos e aceitemos o remédio contido ali, para termos alta, para nos pacificarmos através do espelho e do diagnóstico que a vida, que Deus nos oferece através da guerra da Ucrânia. Claro que sem esgotar muita pretensão da nossa parte, que nós nesse caso não temos, de esgotar um tema tão importante quanto este. Nós vimos estimular o seu aprendizado, a sua reflexão a respeito dessa questão tão central para esse problema e para todos os outros que nós enfrentamos, com os quais nós brigamos, nos revoltamos, nos queixamos da atitude dos outros. Saindo disso tudo,
a grande postura dos sofredores em geral, para sair da revolta e do mimimi, do coitadismo, do queixismo, do criticismo, é o que a vida está querendo me ensinar com isso, do que a vida está querendo me curar com isso. É um deslocamento do eixo da forma de viver as dores, da punição de Deus, do vitimismo, do erro dos outros, crenças ilusórias, mentirosas, porque Deus não pune e ninguém é vítima de ninguém. Saímos dessas ilusões para irmos no essencial, o que está sendo me ensinado através dessa guerra, do que estou sendo curado. Para avançar nisso, então, vamos trazer para nós, como foi apontado pela escolha, digamos assim, aleatória, ao acaso, abrindo-se Prudente a Saúde segundo Jesus, livro que veio por nosso intermédio e que reúne diversos, quase 150, não tenho certeza, mais de 150 passagens do Evangelho de Lucas para nós estudarmos a saúde nos diferentes ângulos. Nos veio o capítulo 123 sobre humildade, para pensarmos sobre a humildade. Humildade e paz são duas das três bem-aventuranças básicas que Jesus estabelece para a humanidade como tarefas fundamentais do nosso processo emancipatório, nosso processo de amadurecimento espiritual. Disse ele: bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Depois, bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. E na terceira luminosa bem-aventurança, são 8, mas para nós, nesse momento, essas 3 concentram toda a tarefa existencial nossa. A terceira diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herança da terra, permanência na terra no estágio de regeneração, que é um magnífico troféu a ser alcançado por todos nós. Para estudo dessa humildade, base da paz, a relação da humildade com a paz, vamos trazer Jesus numa passagem luminosa. Eis que Jesus estava com os discípulos numa praça, quando um grupo de homens surgiu ao longe e, conforme se aproximaram de Jesus e dos discípulos, se pôde perceber que eles arrastavam uma mulher. Chegando no grupo de curiosos, simpatizantes, discípulos e Jesus, aqueles homens esfogueados atiraram a mulher aos pés de Jesus, dizendo: mestre, pegamos essa mulher em flagrante de adultério. A lei de Moisés manda apedrejar a mulher pega nessa situação. O que tu dizes? Era uma armadilha terrível a Jesus. E eles sabiam disso, é claro. Jesus, que pregara o perdão, a compaixão, a aceitação dos problemas, o amor incondicional, era confrontado com a lei de Moisés, que era rígida, era dura, mandava matar na situação de flagrante de adultério.
Se ele fosse contra Moisés, Jesus seria denunciado e morto. Se ele fosse a favor de Moisés, ele teria que negar toda a sua própria doutrina, a sua própria proposição de perdão, de compaixão, de amor. Como sair disso? Para nós, impossível. Para o mestre, não só ele saiu da situação, mas saiu nos legando uma lição para toda a vida. Contam os evangelhos que Jesus ficou agachado, desenhando palavras e letras no chão. Mesmo desafiado, mestre, o que devemos fazer com a mulher pega em flagrante de adultério? Ele agachou-se e escreveu no chão, desarmando, bestificando os seus adversários. Depois de um certo momento de estupefação, um deles foi até Jesus para exigir-lhe uma posição. Mas Jesus escrevia os grandes pecados, os grandes erros da alma no chão. E escrevia aqueles pecados que atingiam especialmente o seu interlocutor, de forma que ele, quando vinha exigir para Jesus, olhava aquele equívoco que Jesus escrevera no chão como um grande desafio, como uma grande acusação, como um despertar para sua alma, e não conseguia inquirir Jesus. Voltando ao grupo, outro emissário era apontado pelo grupo e acontecia a mesma coisa. Até que um deles, mais endurecido, ignorou o chamamento à consciência que Jesus fazia a todos e insistiu com o mestre: mestre, diga o que devemos fazer com essa mulher. Contam os textos sagrados que então Jesus levantou-se, percorreu aqueles homens, seus discípulos, seguidores, seus adversários e a própria mulher, percorreu a todos com seus olhos de amor, de compaixão, tocando com aquele olhar fabuloso o mais fundo das almas ali presentes. Até que, tendo assim preparado e adubado o seu terreno, lançou a mensagem que ficaria conosco por todos esses milênios e por todos os outros que ainda virão. Propondo àqueles homens todos, àquela mulher, propondo a todos nós até hoje: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Afirmou a lei de Moisés, porque mandou atirar pedra, mas afirmou também a sua própria lei de perdão e de amor, desafiando apenas a atirar pedras àqueles que estiverem sem pecado. Trazendo para os nossos tempos de hoje, sim, Vladimir Putin, o presidente da Rússia, foi pego em flagrante de arrogância e de agressão. Do alto das suas ogivas nucleares, da sua máquina de guerra poderosíssima, que ele fez reforçar em décadas de seu governo, ele invadiu e agrediu com enorme arrogância, em desprezo às leis e às normas de justiça e de convivência entre países, impondo os seus termos, as suas prioridades ao povo vizinho e irmão da Ucrânia e, por extensão, a toda a humanidade. Pensemos então o presidente da Rússia como a mulher adúltera
que ostentou para todos nós os males da arrogância e da agressão, do cálculo, do planejamento da imposição, da ostentação da força, porque afinal de contas a nossa felicidade, o objetivo existencial que todos nós buscamos, não é o poder, não é o dinheiro, não é a preponderância do nosso ponto de vista sobre todos os demais. Não é para isso que nós também planejamos carreiras, posições, situações no mundo? Aquele que reconhecer que o ideal humano tem sido esse poder, essa arrogância, essa agressão, aqueles que possuírem, que adquirirem essa consciência, poderão olhar o presidente da Rússia, poderão olhar a guerra da Ucrânia como um magnífico espelho. Um espelho da alma, um espelho para todos nós, para a nossa arrogância, para a nossa agressão, para os nossos planos de força, de imposição. E com isso refletir. Porque a vida, como Jesus agachado, aponta através da situação dos outros, quando nós mais agredimos os outros, aponta para nós os nossos próprios equívocos. E se nós tivermos mínima consciência, deixaremos de apedrejar Vladimir Putin e Joe Biden e Macron e todos os outros líderes. Porque ouviremos na alma aqueles que estiverem sem arrogância e sem agressão, aqueles que não estiverem buscando poder para impor-se perante os demais, aqueles que, portanto, estiverem vivendo em humildade e em paz, que atirem a primeira pedra. Aqueles homens que queriam massacrar a mulher adúltera, já estavam todos eles com pedras na mão. E nós podemos imaginar pedras pontiagudas, porque naqueles tempos os agressores, os executores dos pecadores, escolhiam as pedras que mais pudessem infligir ferimentos aos equivocados. Então, pedras pontiagudas, angulosas. E quando uma pessoa segura uma pedra pontiaguda na mão com ódio, com raiva, esse ódio, essa raiva que imputam aos outros os crimes, que ressaltam os crimes e os erros dos outros, exatamente na ilusão de disfarçar com isso os nossos próprios, aqueles homens que apertavam aquelas pedras pontiagudas em suas mãos, deixavam de perceber como elas já rasgavam, feriam, sangravam suas próprias mãos. Como a ação libertadora de Jesus não era apenas em relação à mulher adúltera, mas era em relação a todos. Aqueles agressores, aqueles iludidos e que queriam também iludir a todos e a si mesmos, com essa acusação dos outros, com essa ilusão de que o inferno, os erros, os equívocos são sempre dos outros. E com a sua proposição, aqueles que estiverem sem pecado, atirem a primeira pedra. Aqueles homens foram capazes de abrir mão de suas pedras. Abrir mão de suas pedras, aliviar suas dores, suas feridas,
limpar-se de suas ilusões. E os textos sagrados dizem que foram abrindo mão, atirando suas pedras ao chão, e um por um, a começar pelos mais velhos, saindo da praça, até que, tendo Jesus voltado a escrever no chão, quando levantou-se, estava só ele e a mulher que antes todos queriam apedrejar. E ele inquiriu: mulher, onde estão os teus juízes? Ninguém mais te acusa? Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Essa frase é linda, mais uma vez, porque Jesus reconheceu que ela havia errado, mas impôs o grande tratamento, o grande veredito que todos aqueles que amam aqueles que erraram buscam. Um pai, um irmão de alguém que errou muito só quer que ele se emende, que ele se corrija, que ele não erre mais. Não é verdade? E nós? Seremos que personagem nessa trama, nesse ensinamento, nessa lição de Jesus? Seremos os homens que acusaram apenas a mulher, pega em flagrante de adultério, portanto errando em companhia de um homem? Será que nós seremos aqueles que escolhemos apenas aqueles que são diferentes de nós para acusar, para punir, para executar? Será que seremos nós aqueles que, mesmo sendo acusadores do outro, quando percebem no erro do outro o seu próprio erro, voltam atrás e deixam de exigir a execução dos outros? Seremos aquele mais endurecido que, mesmo percebendo os seus próprios erros, aumenta o volume, acusa, aumenta o problema dos outros e está pronto para apedrejar? Nós só poderemos colaborar na construção da paz no mundo, na pacificação da Ucrânia, da Rússia, da Polônia, daqueles países daquela região tão deflagrada, tão envenenada de ódio, se nós mesmos nos percebermos, reconhecermos e combatermos os nossos próprios venenos. Não é atirando baldes de qualquer coisa que nós apagamos incêndio. Precisamos olhar para o que tem no interior dos baldes. Se for gasolina, só aumentamos. Então, mesmo orações que se faça pela Ucrânia, se elas não forem embebidas de auto-reconhecimento das nossas guerras, dos nossos equívocos, das nossas arrogâncias, das nossas violências, dos nossos projetos de poder e de imposição, nós não ajudaremos na construção da paz. Pensem nisso, meus amigos. Sejamos nós capazes de abrir mão das nossas acusações e assim construir situações, emitir luzes para aquela região, emitir amor para aquela região, desejando apenas que eles não errem mais, como Jesus nos ensinou. Será que nós estamos prontos para isso? Ou continuaremos produzindo gasolina pelos nossos ódios, pelos nossos rancores, pela nossa crítica, pela nossa revolta, gerando o combustível
essencial das guerras, aumentando o incêndio da Ucrânia. Porque é isso que nós estamos fazendo. Mas é aquilo que nós podemos fazer. Hoje estamos contribuindo para aumentar a guerra. Lá, sem perceber as nossas guerras, sem olhar para dentro de nós, para acusar no outro e encobrir nossos erros, mesmo que inconscientemente. Mas nós podemos, a partir desse chamamento de hoje, de Jesus, reconhecer que nós não estamos sem pecado, que nós não podemos atirar a primeira pedra, que só nos cabe abrir mão das acusações, nos preencher e nos transbordar de perdão, de compreensão, de amor, e desejar para todos os envolvidos, líderes e povo, para toda a humanidade da Terra, que nós sigamos e não nos imponhamos mais, e não nos agridamos mais, e não humilhemos mais os outros, e não mais busquemos a todo custo a nossa exaltação. Aceitemos a lição da guerra, o que Deus e o que a vida está nos ensinando, e nos transformemos. Que assim seja, graças a Deus. Que todos nós sejamos capazes de, diante do espelho que mostra tão triste imagem, nos reharmonizarmos, nos arrumarmos e seguirmos melhores, mais pacíficos, mais compreensivos, mais humildes. Graças a Deus, muito bom que tenhamos alcançado essa situação, e vamos fazer agora, como temos feito em todas as nossas orações de paz, a oração da reciclagem. Nós que acumulamos tanto lixo irresponsavelmente, esse lixo que depois é combustível para o incêndio da guerra, reciclemos. Não apenas reconheçamos, mas reciclemos nossos erros e nossos equívocos, com Francisco de Assis dizendo: Senhor, fazei de todos nós instrumentos da paz de Deus. Onde houver ódio, e aí imaginemos a Síria, o Afeganistão, a Coreia do Norte, a China, a Europa, os Estados Unidos, mas também o nosso Brasil. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensas, como nessas redes sociais, nas disputas políticas no Brasil e em todas as guerras do mundo, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida e medo, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, essa massa gosmenta que nos paralisa, nos atola, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, por toda essa terra, por toda essa humanidade que hoje se deixa misturar com as trevas, que nós nos apartemos dessa escuridão generalizada, levando a luz. Ó Mestre, fazei com que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, porque é dando aos outros em serviço e em compaixão que receberemos do alto, também em serviço e em compaixão. É perdoando
que seremos perdoados nos nossos próprios erros. É servindo a transformação do outro, do mundo, dos povos, que nós seremos servidos na nossa própria transformação, para a humildade e para a paz, diante da vida eterna. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos espíritos protetores que nos trouxeram até aqui e que nesse momento facilitam essa revisão interior, essa olhada dentro do balde que pretendemos atirar nos incêndios. E que a partir dessa olhada, separando o que é combustível do que é água, reciclemos o nosso combustível, nos preenchamos de água viva e atiremos esse conteúdo de paz ao incêndio das guerras. Graças a Deus. Graças a Deus. O que vocês acham dessa proposição? Como é que vocês pensam isso? Maria José, nossa grande companheira de estudos, nossa colega. Maria José dizendo que está sem som. Conseguiu depois, Mazé? Ah, voltou, que bom. Muito bom. Mônica Silva, nossa fabulosa colega de tantos ensinos. A Rosa também falando de estar sem som. A gente sempre estimula as pessoas, não a problemas pontuais, que esses realmente acontecem, mas aqueles que estiverem completamente sem som, a usarem fone de ouvido, que aumenta muito o volume, já que eu não sei aumentar mais do que já está. Sônia Lopes, seja muito bem-vinda, minha amiga. Deixa eu ver. Andréia Santos, nossa amiga. Mônica Silva, que sempre lembra dos desencarnados. Lembrou do Jai também. Eu encontrei com ele. Ele já está em franca recuperação do grande impacto, que é o falecimento em família. Andréia Guedert. Débora Grace. André Salvatore. Maria José, felicitando pela reflexão. Realmente, essa reprogramação trazida por Jesus através dessa passagem precisa ser lembrada e estudada em nós mesmos, para nos pacificarmos. Marilza, Deus abençoe a todos na Rússia e na Ucrânia, isso mesmo. Marcos Magrelo. Que assim seja para todos nós, meus amigos, minhas amigas. Estejamos entre os bombeiros e não entre os incendiários. O grande incêndio que acomete a humanidade agora exige que nós nos posicionemos. Incendiários ou bombeiros? Para isso, porém, precisamos parar. E antes de atirar baldes nos incêndios, olhar para dentro de nós mesmos. Só assim nós poderemos parar de aumentar os problemas como temos feito até agora, para finalmente amenizar, propagar a paz, pela paz feita em nós mesmos. Bem-aventurados os mansos, aqueles que fizeram a paz em si mesmos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventuranças, felicidades, revisões e pacificações para todos nós. Um grande abraço, ótimo final de domingo e até o próximo encontro. Vamos buscar. Na segunda-feira não será possível nos reunirmos. Nos outros dias
Vamos tentar estar juntos sempre às 18 horas. Se for possível, até terça-feira. Grande abraço, paz e bem para todos nós. Assim seja.